o que significa a palavra resiliência. À luz da Bíblia Sagrada, vamos aprender. No dicionário, a palavra resiliência significa a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças que sobrevêm a nós. Resiliência é a capacidade de se recompor. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 36. Quem achou, diga amém. Faremos a leitura do texto aqui essa manhã. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comia gordura e de cujas libações bebia o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Diga glória a Deus essa manhã. Meus irmãos, na vida cristã, a resiliência é de extrema importância, de extrema necessidade. O cristão que não consegue ser resiliente, ele será alguém fadado ao fracasso e apto às desistências. Eu não sei se você conhece, mas existem pessoas que desistem muito fácil das coisas. Sim ou não? Você conhece alguém que desiste muito fácil das coisas? Levante a sua mão para o céu. Talvez desistir facilmente seja uma palavra um pouco que dura a dizer isso. Mas existem pessoas que desistem até quando não é fácil. As lutas são grandes, a prova é travada, a batalha vem, o inimigo se levanta, as guerras estão travadas. E devemos entender que na obra de Deus, nós estamos enfrentando uma guerra. Constantemente nós estamos falando sobre isso. Nós estamos em batalha espiritual. E se não aprendermos a nos adaptarmos, se não tivermos resiliência, então a desistência será notória. Quem não aprende a ser resiliente, será tendencioso a desistir, seja com facilidade ou seja com dificuldade. Devemos entender que a desistência não faz parte daqueles que conseguem alcançar a vitória. Aqueles que desistem não conseguem alcançar o sucesso. Aqueles que desistem não conseguem alcançar a bênção. A palavra de Deus diz que aquele que permanecer, ou aquele que perseverar, ou aquele que resistir, ou aquele que for resiliente até o fim, este será o quê? Salvo. Então até mesmo a salvação faz parte da resiliência do ser humano. Se o ser humano não for resiliente, não vai alcançar a salvação. Porque os amados irmãos, há de concordar comigo essa manhã, que no meio da nossa trajetória, são tantas coisas que acontecem para a gente desistir da fé. Sim ou não, irmãos? São propostas do inimigo, são levantes que acontecem, são calúnias, são provações, adversidades, lutas com a família, lutas pessoais, lutas espirituais. São muitas batalhas para nos fazer desistir. Sim ou não, irmãos? Devido a isso, eu entendi, orando a Deus e buscando ao Senhor, que é muito importante sabermos e entendermos sobre resiliência. Para quê? Para que possamos resistir no dia mau. Porque o dia mau, ninguém quer passar por ele, mas ele é um dia que vem para todo mundo. A Bíblia diz que o dia mau, ele vem, e ele vem. Ninguém vive na terra sem ter um dia mau. O dia mau, às vezes é a perca de um ente querido. O dia mau é aquele dia em que você descobriu que alguém que você tanto amava não é aquela pessoa que você pensava que era.
O dia mau é o dia da decepção. O dia mau é o dia que você perdeu a porta de emprego. O dia mau é o dia em que coisas que você não esperava que acontecesse com você aconteceram. É o dia mau. E para vencer esse dia mau, suportar esse dia mau, precisamos ter resiliência. Então fala comigo, resiliência. Isso, amém. Entenda que todo vencedor, e você é um vencedor, quem pode dizer amém? Todo vencedor é resiliente. Por quê? Porque ele não desiste. Ele é adaptável. Ele se adapta agora a essa nova forma que ele está vivendo. Mas desistir não faz parte do vocabulário do vencedor. Diga glória a Deus. Você conhece alguém que venceu na vida e desistiu dessa área que ele estava buscando a vitória, obviamente? Claro que não. Se ele desistiu, ele não chegou até o fim. Quem tiver com estudo, olhe para o seu estudo, que vamos fazer uma breve leitura. Quem não tiver com estudo, acompanhe a leitura do texto. Aqui no início diz perâmbulo, que significa, a palavra perâmbulo significa, o que significa, ou significado. Resiliência é a capacidade de certos objetos de voltar ao normal depois de submetidos à prova. Estresse e tensão. Exemplo, os elásticos, as varas de salto em altura, se envergam sem quebrar e depois retorna para a forma original. Por exemplo, se você puxar um elástico, né? Você puxa ele, né? Ele vai acompanhar, sim ou não? Mas quando você solta ele, volta para o mesmo? Então isso é resiliência. Uma vara de salto, né? Uma vara de salto, ela enverga, não enverga? Mas depois que acontece o salto, né, do atleta, ela volta ao normal. Então, quem está entendendo mais ou menos o que é resiliência? Continuando. As fibras de um tapete de nylon, por exemplo, elas recuperam-se de forma assim que acaba de ser pisada e amassada. O material em prova mostra sua plasticidade e elasticidade. Os objetos deformados de uma forma externa voltam ao estado natural quando essa mesma força é cessada. A resiliência espiritual é igual ao cristão. Ele consegue voltar ao normal depois da prova, da luta, da dor, do sofrimento. Ele volta ao normal para a glória de Deus. Quem pode dizer amém essa manhã? É mais ou menos assim. Como é que o cristão ele deve ser resiliente? A exemplo, você está passando por uma calúnia, está sendo caluniado, estão te esticando, está passando pela prova, sabe? A pressão psicológica está grande, o fogo das provações estão grandes, mas você está sendo esticado, está sendo pisado, está sendo amassado, mas depois que passou aquela prova, você volta ao... Parece que não aconteceu. Esses dias uma pessoa falou assim comigo, ó. Olha o que a pessoa falou comigo. Bispo Paulo, o senhor não passa por luta não. Aí eu falei assim, por quê? Aí a pessoa falou assim, porque o senhor não parece. A gente olha para o senhor e percebe que o senhor não passa por luta na sua vida. Bem assim. Aí eu falei assim para a pessoa, né? Eu falei assim, eu não preciso demonstrar que eu estou passando luta. Né? Deus sabe do meu coração, conhece a minha vida, sabe dos problemas que eu enfrento, mas eu não preciso demonstrar para as pessoas que eu estou passando por luta, não é verdade, meus irmãos? Porque as pessoas não têm nada a ver com as lutas que eu estou. Então isso é resiliência. Você passa por cada prova, passa por cada luta, passa por cada tempestade, enfrenta cada problema, mas depois que as pessoas olham para você, parece que você não passou. E parece que não está passando nada, porque você é resiliente, diga glória a Deus. Diante desse entendimento,
e dessa sabiciência, pois agora você já sabe o que significa resiliência, o poder adaptativo, de passar pela prova e depois que a prova passa, continuar a mesma pessoa, aliás, ou até melhor do que antes. Sim ou não? Quem concorda comigo que ser resiliente é muito importante para a vida do cristão? Quem concorda comigo, diga amém. É verdade ou não é? E eu faço uma pergunta para você aqui essa manhã. Por que você acha que é tão importante para o cristão ser resiliente? Por que você acha, na tua opinião, vamos ouvir duas pessoas com uma rápida opinião, por que você acha que é tão importante para o cristão ser resiliente? Fala para a gente aí. Porque ele aprende a amadurecer. Perfeito, olha aí, missionária indiana, aprende a amadurecer. Sem as provações, né, missionária indiana? E sem esse entendimento de amadurecimento, então a gente não vai crescer espiritualmente. Quem mais? Mais alguém? Levanta a mão aí. Por que você... Fala aí, Breno Manuel. Ah, pensei que tu levantou a mão. Aqui, a irmã Márcia. Bom dia, bispo. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, né, que estão na rádio, ouvindo a Rádio Fogo e Glória, né? É um prazer maravilhoso a gente aprender e ouvir a palavra de Deus, né? Que é daí que vem a mudança. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E sobre a resiliência já está dizendo, né, bispo? A gente é provado para ser aprovado, né? E a gente aprende a cada dia um degrau que a gente sobe para se fortalecer na presença de Deus e saber que Deus nunca abandonou a gente, que Ele está com a gente o tempo todo, nos fortalecendo e dizendo que a gente tem que prosseguir e nunca desistir. Glória a Deus. Agora pensa comigo, meus irmãos, se nesse momento de amadurecimento que a missionária indiana disse, a gente não for resiliente, e aí a gente desiste, a gente vai amadurecer? Não vai. Ah, eu estou na igreja, mas eu estou passando por prova, eu estou fazendo isso, mas estou passando, vou desistir. Se nesse momento que a irmã Márcia disse que a gente é provado para ser aprovado, a gente não for resiliente, a gente vai ser aprovado? Você pega uma prova para fazer e você não sabe o que fazer, então você desiste da prova. Eu vou entregar ao professor. Você vai ser aprovado? Não vai. Então veja a importância, o irmão Davi ali, da resiliência para a vida do cristão em todos os aspectos, em todos os sentidos. Amém? Fala, Davi. Também o poder de passar por provas e batalhas e voltar a ser a mesma pessoa. Exatamente, isso é definição de resiliência. Eu gostei de Davi, falou aí sobre a definição de resiliência. Vamos falar todo mundo junto para a gente aprender. Diga comigo, resiliência é o poder de passar por provas e batalhas e voltar a ser a mesma coisa. Ou até melhor, sim ou não? Obviamente que quando você enfrenta uma batalha, uma guerra, as cicatrizes estarão em você, sim ou não? Mas as cicatrizes que estarão em sua vida não é para você se lamentar, chorar e se torturar por isso, não. Mas para você olhar e se orgulhar e dizer assim: eu passei pela prova e eu venci para a glória de Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém? Então aqui está o problema, porque o resiliente, ele vai olhar para as cicatrizes, as queimaduras, as lutas, as dificuldades que ele passou e vai dizer assim: ó, glória a Deus, porque eu venci em nome de Jesus. Mas o que não é resiliente vai ficar olhando e se lamentando, né? Mas você é resiliente, quem pode dizer amém? De olho no nosso estudo, a resiliência, ela não está presente somente na vida do ser humano, mas em vários aspectos e em vários sentidos da vida. Resiliência também deve ser na administração. Podemos ver a resiliência nas empresas que passam por certas crises e conseguem recuperar-se, reerguer-se, saindo vitoriosa. Olha aí. Resiliência na ecologia. Podemos ver a resiliência no meio ambiente. Em frente a um impacto, por exemplo, uma queimada, as raízes, depois de certo período, voltam a brotar. Jó capítulo 14, versos 7 e 9. Você pode abrir em Jó, capítulo 14, verso 7 e verso 9. Quem quiser fazer a leitura desse texto. Veja que o meio ambiente, ele também é resiliente, né? Por exemplo, quanto de lixo é jogado no mar, por exemplo, né?
sei se você já observou que logo pela manhã, geralmente em algumas praias, se você já teve a oportunidade de contemplar, muito lixo fica ali, né? Da beira da praia. Por quê? Porque o mar, ele joga para fora todo esse lixo que é jogado nele. Na época que a pandemia teve o seu período de lockdown, por exemplo, observe que o meio ambiente, em seu poder de resiliência, voltou a alguns lugares ao seu estado anterior. Ouvi dizer que na China, por exemplo, já havia tempo que não se via o céu em clareza, mas sempre coberto por nuvens da poluição. E na época do lockdown conseguiu ver as nuvens, o sol, as nuvens, o céu estava claro e limpo mais uma vez. Praias, o mar teve o poder de voltar a ser como era antes, em seu poder adaptativo de resiliência. Amém, meus irmãos? Então a natureza, ela é resiliente. Isso é algo que Deus deixou para que retornemos a ser quem nós éramos antes. Não importa a luta que você passou, ou a prova que você está passando, você vai vencer para a glória de Deus, você aqui presente, ou você me ouvindo, porque você é resiliente em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Pode fazer essa leitura para a gente, por favor? Livro de Jó, capítulo 14, verso 7. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão aos seus renovos. Pode continuar. Se envelhece na terra a sua raiz e morre o seu trono no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém. Olha o que Jó está dizendo, que a árvore, ela tem o poder de resiliência, mesmo que as suas raízes estejam secas, ao cheiro das águas, olha que bênção, ao cheiro das águas ela renova. Assim também tem que ser o cristão, meu irmão. Sabe, alguém pode olhar para você e ver um tronco seco, as raízes estão secas, mas com o poder da fé e da resiliência, você se renova e volta a brotar de novo para a glória de Deus. Alguém pode olhar para você e dizer assim, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora ela não vai para lugar nenhum mais. Mas você se levanta com o poder da fé para a glória e honra do nome do Senhor. Quem pode dizer amém, irmãos? Esse é o poder da resiliência, o poder da renovação. Diga glória a Deus. Resiliência na engenharia. Podemos ver a resiliência até na resistência do aço usado em grandes estruturas. Ele se mostra flexível quando é submetido à pressão e ao calor. A exemplo, a ponte do rio Niterói, as pontes que são criadas em diversos lugares. A cidade administrativa de Minas Gerais, por exemplo, o aço cede à pressão, ao calor, mas ele volta o aço colocado à pressão e ao calor, ele vai se moldar assim ou não, mas quando passar a pressão ele vai ficar sólido mais uma vez, e ele não vai ser mais flexível, porque ele é resiliente. A resiliência à luz da teologia bíblica, podemos ver a resiliência na teologia. Encontramos as pessoas dizendo que o sofrimento faz parte do crescimento espiritual. Até mesmo Jesus ensinou que devemos dar a outra face. A resiliência à luz da Bíblia, que vai nos dizer que o sofrimento, como foi dito aqui pela missionária Lingiana, faz parte do amadurecimento. Você tem duas opções: olhar para o sofrimento e se lamentar, ou olhar para o sofrimento e aprender. O que é que você escolhe essa manhã? Tem gente que olha para o sofrimento e faz o quê? Se lamenta, não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas tem gente que olha para o sofrimento e aprende com ele. Aquele que olha para o sofrimento
e aprende com o sofrimento. Quem pode dizer amém essa manhã? Glória a Deus. Vamos agora falar sobre resiliência à luz da Bíblia. Salmos capítulo 84, verso 6. Salmos 84, verso 6. Pessoas resilientes constroem ponte em um vale árido. Pessoas resilientes constroem pontes em um vale árido. Como assim? Como assim, Bispo Paulo? Se o lugar é intransponível, se não tem como passar naquele lugar, o resiliente ele vai construir uma ponte para passar ali, mas ele não vai desistir. Quem pode dizer amém? Uma vez eu li um livro, que eu vou contar para você aqui, e o nome desse livro era A Sorte. Eu emprestei esse livro, um livro muito bom. Infelizmente eu emprestei esse livro, porque geralmente quando a gente empresta, né, os livros somem, desaparecem, não sei porquê. Mas esse livro conta uma história. Era uma história, um conto de fadas. Às vezes eu gosto de ler também histórias, né? E esse livro conta uma história que um dia o rei Arthur, dos cavaleiros da Tábua Redonda, né, chamou todos os cavaleiros e disse assim: o rei Arthur deu um decreto, lançou os jogos, né, jogos que tinham na antiguidade. E o decreto era: o cavaleiro que encontrar o trevo de 4 folhas, esse vai casar com a filha do rei. Olha para isso. Trevo de quantas folhas? E um trevo tem quantas folhas? 3 folhas, sim ou não? Aí saiu mais de 100 cavaleiros, todos à busca do trevo de 4 folhas. Aí o primeiro começou a desistir, o segundo começou a desistir, o terceiro começou a desistir. 90 cavaleiros desistiram porque vasculharam o mundo todo e não encontraram o trevo de 4 folhas. Aí um cavaleiro, o cavaleiro branco, ele teve uma ideia. E ele começou a se comunicar com os moradores da floresta. Ele começou a perguntar: vocês já viram um trevo de 4 folhas? E um dizia: nunca vi. O outro dizia: eu já vi um dia. E então ele começou a perguntar e pesquisar: como que pode nascer um trevo de 4 folhas? Isso já se passaram um ano. 98% desistiram. Só tinha um cavaleiro preto e o cavaleiro branco. O cavaleiro preto continuava pesquisando e buscando. E o cavaleiro branco parou de buscar e decidiu a perguntar como que ele poderia fazer para que um trevo de 4 folhas nascesse. Aí ele encontrou, porque quem procura, ele encontrou alguém, um sábio da floresta, que ensinou a ele a plantar e a colher um trevo de 4 folhas. E o sábio da floresta ensinou a ele: só nasce de 5 em 5 anos, num tempo de estação certa e na lua correta. Você tem que trazer a água do rio certo e banhar. Você tem que fazer quase o impossível, mas ele vai nascer. E sabe o que acontece? O cavaleiro branco fez tudo o que o sábio da floresta ordenou, e o trevo de 4 folhas nasceu. Ele pegou o trevo de 4 folhas e levou e casou com a filha do rei. O que eu aprendi quando eu li esse livro? Que a gente cria a nossa sorte. Quem está entendendo, diga amém. Então o resiliente pode estar dando tudo errado na vida dele. O resiliente pode ter nascido numa família que não é propícia para ele vencer. O ambiente que ele vive, a sociedade que ele está, os seus amigos, a sua família, ninguém acredita nele, mas ele vai fazer com que dê certo, porque ele tem fé em Deus, e ele sabe que Deus vai ajudar ele. Quem acredita, diga amém. Então o resiliente não está preocupado com a opinião dos outros. O resiliente não está preocupado com o que um diz, com o que outro diz, com o que A, B e C diz. O resiliente sabe que com a força de Deus ele vai conseguir mudar a sua situação, e ele vai vencer para a glória de Deus. Tem alguém resiliente aqui essa manhã? Diga glória a Deus. Amém. Salmos 84, verso 6, quem achou?
Alguém pode ler? Microfone para irmão, para Emanuel. Salmos 84, verso 6. Pode ler. O qual, passando pelo vale de Barca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, o Deus de Jacó. Seila. Amém. A palavra Baca significa lágrimas. Baca significa lágrimas. O vale de Baca era chamado também de o vale das lamentações. O vale de quê? Vale árido, vale de lágrimas e vale das balsameiras. Esse bálsamo que crescia ali como a planta rasteira, não precisava de água. Ele chorava e o seu bálsamo perfumado que todos sentiam ao cruzar o vale de Baca. Todo viajante a Sião passava pelo vale de Baca, sendo ele árido. Caminhantes abriam poços para matar sua sede. O mesmo devemos fazer ao cruzar o vale de Baca, o vale das dificuldades. O que significa o vale de Baca? O vale de Baca significa, a palavra Baca, lágrimas, no hebraico. Então o vale de Baca significa o vale de lágrimas. Olha que coisa. E o que a Bíblia está dizendo, que todo ser humano um dia vai passar pelo vale de Baca. Que é o vale de quê? Um dia na vida você vai passar por um momento de choro. Só que o vale de Baca, quando as plantas rasteiras que tinham ali, elas quando ela inalava o seu cheiro, quando ela chorava, ela inalava o seu cheiro. E os viajantes que passavam pelo vale de Baca, que era um vale seco e árido, não tinha água, eles tinham que cavar poços para que eles tomassem, para que eles bebessem água. O que é isso? Resiliência. Está passando pelo vale de lágrimas, está seco, cava poços, bebe água, se adapta, não espera que aconteça. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Sabe qual é o mal da maioria dos cristãos? Isso aqui é 90% dos cristãos. Eles esperam a bênção cair do céu. Não querem cavar poços. Sim ou não? Não querem buscar a bênção, não quer cavar poços. Jesus falou para Pedro: volta para o mar e lança a rede. Jesus foi lá pescar para eles? Não. Jesus mandou eles irem pescar, lançar a rede. Só que às vezes a gente quer uma coisa, quer uma bênção, e fica esperando que aconteça. A gente não quer cavar poços. A gente não quer se adaptar. Por quê? Porque a gente não quer passar pelo sofrimento, pela luta. E é necessário. Cavar poços no deserto não é fácil. Cavar poços quando você está com lágrimas não é fácil. Mas é necessário. E a gente não tem que fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que é necessário. Isso é resiliência. Diga glória a Deus essa manhã. Pessoas resilientes tiram força da sua fraqueza. Ó, que coisa forte. Resilientes tiram forças da sua. Hebreus capítulo 11, verso 34. Hebreus capítulo 11, verso 34. Hebreus capítulo 11, verso 34. Está escrito assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga
os exércitos dos estranhos. Olha para mim aqui. Quem consegue tirar força da fraqueza? O resiliente. Algum dia você já teve passando por uma situação muito difícil na vida, muito difícil mesmo, que você tinha tudo para desistir, tudo para desanimar, tudo para largar, sabe, parar com tudo, largar tudo, ir embora, não sei, tomar uma atitude, não congregar mais, não orar mais, largar tudo. Você estava fraco, no fundo do poço, mas aí da tua fraqueza, você tirou forças, e você disse assim: eu não vou aceitar o inimigo vencer, eu vou me levantar do pó e da cinza, eu vou vencer para a glória de Deus. E aí você se levantou, e da tua fraqueza, você tirou a sua força. Alguém já teve essa experiência? Você foi resiliente. Amém? Você é resiliente. Hebreus diz que da fraqueza eles tiraram forças. O resiliente consegue tirar forças da fraqueza. Naquele dia que você pensa que acabou, naquele momento que você pensa que é o fim, e então você conseguiu se levantar para a glória de Deus. Por quê? Porque você foi resiliente. E você é resiliente. E todas as vezes que você estiver lá embaixo, você vai se levantar mais uma vez, porque você é resiliente para a glória de Deus. Você não é dos que desiste, você é dos que permanece, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém aqui essa manhã? E olha para mim aqui com rápidas palavras. Alguém quer contar uma experiência? Que você tinha tudo para desistir, estava lá embaixo, ninguém acreditava mais que você ia se levantar, mas da tua fraqueza, você tirou forças e conseguiu se levantar de novo. E olha você de pé aí. Conta aí, irmã Nete, para a gente, em rápidas palavras. Bom dia a todos, a paz Bom do dia, Senhor. paz. Eu mesmo, bispo, eu vivo muito gratidão sempre a Deus e não ao homem, porque hoje eu vivo respirando de pé, agradeço tudo a Deus, porque eu já passei tanta prova, que chegou o momento mesmo de jogar tudo para o ar, desistir de tudo, mas a minha força, Deus levantou. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa, me orgulho de ter resiliência. Aleluia, aplauda Jesus Amém. pela vida da irmã, meus irmãos. A irmã Márcia aqui, né, irmã Márcia? Vamos ouvir a Márcia aqui também. Glória a Deus. Você aí que está nos ouvindo pela rádio, pode dar o seu testemunho também, em nome de Jesus. Para honra e glória de Deus, né, bispo? Eu acompanho o testemunho da irmã Nete, né? Porque eu aprendi aqui quando eu comecei a congregar, né? Que o senhor falou aqui, eu nunca esqueci. O senhor pregou aqui e falava, sempre que eu venha, porque antes de eu fazer a minha aliança, eu passei um tempo congregando, né? Mesmo sem entender, né? Vindo, sem saber o que é que eu estava fazendo. Todo dia eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu só vim para uma visita e estou aqui, né? E vinha aos cultos, né? O senhor dizia, vai ter culto de manhã, vai ter círculo de oração. Eu falei, mas mesmo assim Deus me dava força e eu vinha, né? E entendi muitas vezes quando o senhor pregava, o senhor me disse uma coisa que eu nunca esqueci, o senhor disse, quando você entregar sua vida a Deus, quando você fizer uma aliança com o Senhor Jesus, não pense que a luta vai parar, não. Quem disse está enganado. A luta vai começar e dentro da tua casa. Então aqui você está aprendendo para resistir, para ter força, para afirmar teus passos na rocha que é Cristo Jesus, porque Ele vai te dar a vitória. Então começou mesmo, bispo. O levante começou dentro de casa, a humilhação, não vai para lugar nenhum, lavagem cerebral, está querendo ser, isso, aquilo, outro, que a gente ouve das pessoas que a gente não imaginava ouvir, né? E a gente se sente só. Mas aí eu vinha na minha lembrança, não, o bispo Paulo falou que quando a gente fizesse nossa aliança com Deus, entregasse nossa vida a Deus, a luta viria de dentro de casa, não era da rua, era de casa. Então foi luta de casa, foi levante, foi ameaças, em meio a tudo.
Eu disse, não, Deus, se o Senhor disse que vai ter, mas que é para eu resistir, porque no fim eu vou ter a vitória, então eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não te largo, Deus, porque eu sou dependente de Ti, eu sou necessitada, pobre e necessitada do Senhor. E eu sei que as Tuas promessas vão se cumprir na minha vida, Pai. Não adianta o que o inimigo está dizendo. Mesmo em meio à provação, mesmo em meio a tudo dizendo que não, eu sei que um dia eu vou ter a minha vitória em nome de Jesus. E estou aqui para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Pessoas resilientes agarram-se à promessa e a promessa lhes dá força. Isaías capítulo 40, verso 29. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 40, 29. Se tem um tipo de pessoa que Deus se agrada, é o resiliente. Deus se agrada do resiliente. É sério, irmãos. Deus se agrada do resiliente. Você quer exemplos de resiliente na Bíblia? São vários. Por exemplo, Davi foi um resiliente. Ele não desistiu. Josué foi um resiliente. Ele não desistiu. Moisés foi um resiliente, né, missionário de Israel? Todos os homens de Deus na Bíblia foram resilientes. Gideão foi um dos, que eu posso dizer, mais resilientes e adaptatíveis que eu vejo na Bíblia Sagrada. Quando todos os seus irmãos e toda a sua tribo estavam escondidos em covas e em cavernas, Gideão estava no lagar malhando trigo, se adaptou. Lagar, lugar de uvas. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas Gideão se adaptou, porque ele era o quê? Resiliente. E olha o que Deus faz com o resiliente. Isaías 40, verso 29. Porque o resiliente, ele também cansa. Ser resiliente não significa a ausência de cansaço. Muitas vezes nós estamos cansados, mas pela nossa resiliência, a gente não desiste. Eu acredito que todo mundo aqui algum dia já falou para Deus assim: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou desanimado. É verdade ou não é? Quem já falou isso para Deus aí, né? Ou para você mesmo, né? Senhor, eu estou cansado dessa luta. Mas o resiliente, mesmo cansado, ele prossegue. Isaías 40, 29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Olha aí, meus irmãos. A mulher do fluxo de sangue foi resiliente, porque ela gastou todo. Sabe o que é gastar todo o dinheiro em busca da cura? Mesmo assim a mulher não desistiu. Olha para isso. Que mulher resiliente, né, gente? Fala para a pessoa do teu lado aí, mesmo assim ela não desistiu. E a Bíblia diz que ela foi em todos os médicos, em vários médicos, e nenhum conseguiu ajudar ela. Pense comigo, talvez ela dissesse assim: não tem jeito mesmo, eu vou desistir. Talvez seja da vontade de Deus eu viver assim doente, sofrendo a vida toda. Não tem gente que luta e não consegue aí falar isso? É ou não é? Tem ou não tem? Mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela disse: tenho mais uma esperança. Se eu for até ele e tocar na orla do seu vestido, certamente eu serei o quê? Então prova que ela não desistiu. Sim ou não? A mulher sirofenícia grega, estudiosos vão dizer que aquela mulher ficou 8 dias atrás de Jesus, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela incomodou tanto que os discípulos pediram a Jesus: Mestre, atende essa mulher, pelo amor de Deus, porque ela já está insuportável. Olha a resiliência daquela mulher. Jesus vai dizer que certa mulher que vai atrás de um juiz, e essa mulher persiste em que esse juiz atenda a ela. E ela persiste. Resiliência, perseverança. Resiliência, resistência. Resiliência é a ausência de desistência.
Quem é resiliente aqui, dá um glória a Deus. Aleluia. Deus está falando comigo, está falando com você também? Salmos, capítulo 28, verso 8. Salmos 28, verso 8. Salmos 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. A força está na casa de Deus. Olha aí, meus irmãos. O resiliente, ele vem para a casa de Deus para buscar o quê? Força. Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu entrei na igreja cansado, desanimado, triste, abatido. Aí eu ouvi uma palavra de Deus, né, irmã Márcia? Aí Deus falou comigo, ó. Aí eu saí daqui renovado para a glória de Deus. Quem já aconteceu isso aí, dá um glória a Deus aí essa noite. Então o resiliente, ele vai buscar aonde a sua força? Em Deus. O resiliente não vai buscar no irmão, não vai buscar na opinião de alguém, não vai buscar em palavras de autoajuda, não. Ele vai buscar a ajuda que vem do alto, que é a ajuda que vem de Deus. O resiliente vai buscar em Deus a sua força, na casa de Deus a sua força, para continuar de pé, na presença do Deus Todo-Poderoso. E se você quer, dê um glória a Deus aqui essa manhã. Aquele que não é resiliente, porque assim, o resiliente cansa, e o que não é resiliente também. O resiliente fica triste, e o que não é resiliente também. Só que o resiliente, ele vai buscar em Deus a força para ele continuar, e ele vai buscar na casa de Deus o ânimo que ele precisa para continuar de pé. Por isso, quando você estiver triste, quando você estiver cansada, quando você estiver desanimada, quando você estiver decepcionada, quando você estiver abatida, venha para a casa de Deus, porque você vai encontrar forças, em nome do Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém essa manhã? Salmos 96, verso 6. Salmos 96, verso 6. Olha quantos versículos da Bíblia já lemos aqui essa manhã, hein, irmãos? Que bênção, hein? Bem reforçado, é verdade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Salmos 96, verso 6. E eu peço que um irmão que for ler após a minha leitura, abre Salmos 84, verso 7. Salmos 96, verso 6. Glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. O crente vai de força em força. Quem pode dizer amém? Salmos 84, verso 7. Quem lê esse texto para a gente aí? Quem faz essa leitura? Salmos 84, verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha que maravilha. Vão indo de quê? Força em força. De força em força. O que significa de força em força? Força em força é assim, ó. O resiliente, ele não vence o ano todo. Não é assim, eu vou vencer. 2022 começou agora, né? Aí já pensa já em dezembro. Não, não é assim que o resiliente pensa. O resiliente vence minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, semana por semana, mês por mês, e assim vai. Amém? Porque o resiliente entende que ele só vive o presente. O amanhã pertence a Deus. E o resiliente entende que ele não vive um dia de vez. Ele vive segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora e dia por dia. Então ele entende que ele não tem que ficar ansioso com o que vai acontecer em 2023, porque ele quer vencer o agora, diga amém. E o acúmulo de dias vencidos trará para você um mês todo vitorioso para a glória de Deus. Sim ou não, meus irmãos?
O acúmulo de de meses vencidos trará para você um ano de vitória em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui essa manhã? Pessoas resilientes também às vezes são levadas ao pó e são levantadas do pó. Salmo 117, verso 7 e verso 8. Ache aí, encontre na sua Bíblia. Salmos 117, versículo 7 e versículo 8. Deixa eu ver se eu coloquei a referência errada aqui no estudo. Vou conferir aqui, só um instante. Salmo 117. Salmos, eu falei 117, não foi? Coloquei a referência bíblica errada. Me perdoe, viu, irmãos? Eu também erro, né? Erra ou não erra? Amém. Vamos ver na Bíblia Sagrada tipos de resiliência. A resiliência de José. Gênesis 37, verso 19. Cá para nós. José foi resiliente ou não foi? Quem acha que José foi resiliente? José, olha para mim aqui. Se José fosse um crente da atualidade, irmã Márcia, José ia ficar depressivo, traumatizado, cheio de complexos de inferioridade e a mágoa. É verdade ou não é, gente? Porque José dizia assim, eu fui traído pelos meus irmãos, eu sofri bullying dos meus irmãos. É verdade ou não é? Eu fui zombado pelos meus irmãos, traído pelos meus irmãos, vendido pelos meus irmãos. Aí José dizia assim, eu estou traumatizado. Era ou não era? Só que José passou por tudo isso e foi o quê? Resiliente. Ele foi o quê, irmãos? Você passou por muita coisa na sua vida, mas o que você quer fazer com isso que você passou? Gerar traumas, testemunho para a glória de Deus. Olha aí, pessoal, a tua luta de hoje, de ontem, será o teu testemunho de hoje e de amanhã. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Gênesis 37, verso 19. Quem achou? Alguém pode fazer a leitura desse texto para a gente, por favor? 37, 19. E disseram um ao outro, eis, lá vem o sonhador mor. Amém. Olha o que os irmãos de José falavam sobre ele. Que ele era o quê? Que ele era o quê? Essa era a forma que eles tratavam José. Diziam que José era um sonhador. Diziam que José não queria nada com a vida. Diziam que José não queria nada com a hora do... Alguém já te chamou de sonhador? Já? Quem já foi chamado de sonhador? Levanta a mão. Por que te chamar de sonhador? O sonhador, as pessoas chamam o sonhador de... Vive no mundo da lua. Né? Vive no mundo da lua. Não quer nada com a hora do Brasil. Sim ou não? Mas José deixou isso entristecer ele? Talvez até entristeceu, né? A gente não sabe. Mas ele não deixou isso paralisar ele. Não é verdade, meus irmãos? Não deixou. Podia descarregar tudo de vez. Glória a Deus. Amém? Odiado, desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo.
Viveu no Egito por 15 anos como escravo, assediado pela mulher de Potifar, escapa ileso, mas passa 2 anos na prisão. Sai de lá para ser governador do Egito. Diga glória a Deus. E na vida de José era assim, ó. Quando tudo estava indo bem, parece que começava a dar tudo. Já aconteceu isso com você? Quando você pensa assim, agora vai, né? Rapaz, agora vai. Aí começa a dar tudo o quê? Agora vai deslanchar. Ó, rapaz, eu estou achando que agora vai dar certo. Agora vai acontecer. O milagre vai vir. Olha, a bênção vai vir. Mas ele foi resiliente, irmãos. Mesmo assim, José não desistiu. Mesmo parecendo que até Deus estava contra ele. Parecia, né? Porque assim, olha, estava na casa do pai. José fazia o melhor que ele tinha para fazer. José fazia com excelência. Mas mesmo assim, José parecia injustiçado. E na vida de José, parecia que uma frase era verdadeira. Que frase é essa, bispo? Que os bons nasceram para sofrer. Algum dia você já ouviu essa frase? Ou talvez você falou isso para você mesmo? Dizendo assim, ah, parece que os bons sempre sofrem. Eu vou ser ruim agora. Né? Já falou isso, missionário indiano? Não é verdade? Agora eu vou ser ruim também, porque parece que os bons sempre sofrem. Não é assim? Se você vê uma pessoa morrendo... O senhor falou ontem, né? Foi. Se você vê uma pessoa morrendo, eu pego, dou-lhe uma pesada para acabar de enterrar. Olha para isso. Desse jeito. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. A natureza dele, naquele momento que ele estava falando tudo que estava dentro dele, né? Tipo assim, eu vou acabar de matar, que nem o senhor falou aí. Eu sou ruim, vou ficar mais ruim agora diante de algumas situações. Pois é, isso é o que as pessoas, né, costumam dizer por aí. Mas vamos ver que na vida de José, Deus honrou ele. Na sua vida, Deus também vai te honrar. Diga glória a Deus essa manhã. A resiliência de Ruth. Ruth teve 3 pessoas mortas na sua família. Seu sogro, Alimeleque, seu cunhado, Malom, e o seu próprio marido, Quilion. Morou quase 10 anos em um país estrangeiro por causa da fome. Volta a Israel, vive com sua sogra de favor e caridade, recolhendo sobra de trigo dos campos de Boaz, até que um dia a sua sorte muda e ela encontra o seu remidor. O resiliente nunca pode perder a esperança. Uma hora a tua sorte muda e você vai encontrar o teu remidor para a glória de Deus. Quem acredita, dá um glória a Deus aqui essa manhã. A resiliência de Pedro. Mateus capítulo 26, versos 60 ao 75, vai relatar. Não precisa abrir. Depois de negar 3 vezes a Jesus, praguejando e jurando que não o conhecia tal homem, levantou-se restaurado no dia de Pentecostes e ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Pedro caiu, pecou, mas ele foi resiliente, se levantou e se tornou um dos principais apóstolos da igreja do Senhor. Em um só dia, e não fazia muito tempo que Pedro tinha negado Jesus. Mesmo assim, ele se levantou, pregou a palavra e ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. O resiliente, mesmo que ele tenha caído, mesmo que ele tenha falhado, mesmo que ele tenha fraquejado, ele vai se levantar de novo para a glória de Deus. E Deus vai usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém aqui essa manhã? Veja que a resiliência é tão importante na vida do ser humano. Porque, irmãos, eu não conheço ninguém perfeito. Só houve um homem perfeito na terra, que foi Jesus Cristo. A própria Bíblia diz: se alguém diz que não peca, já pecou. Porque todo homem é o quê?
Então aquele que porventura fez algo que entristeceu o Espírito Santo, pecou, caiu, tropeçou, e não é resiliente, o que é que ele vai fazer? Vai desistir. Sim ou não, irmãos? Não vai se perdoar e vai dizer assim, não consegui, falhei, acabei, e vai dizer assim, não consigo. Não é assim que ele vai dizer? Não consigo. Então ele vai desistir da fé, porque ele não é o que? Resiliente. As pessoas às vezes podem dizer assim, bispo, o fulano não quer nada. Às vezes não é isso, irmão. A pessoa até quer, mas ela não é resiliente. Era assim, mamãe? Desistir de tudo. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Márcia relatando para nós aqui, ouvintes, que antes de aceitar a Cristo, ela desistia de tudo e era um projeto falido. Mas hoje, graças a Deus, ela entendeu que resiliência faz parte da vida dela. Diga amém. Um dos homens mais resilientes da Bíblia foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um grande exemplo de resiliência. Abra sua Bíblia aí no segundo livro aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 e verso 29. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Por sinal, grupo da rádio? Sim, tem. Por sinal, sábado agora vai ter um cinema com jovens aqui, né? Eu estava até falando com o missionário de Israel, porque assim, um dos filmes que eu mais gosto, bíblicos, é o filme de Paulo, viu? Não sei se vocês já assistiram o filme de Paulo. Quem já assistiu o filme de Paulo? É lindo demais, viu? Lindo, 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 lindo. Meu Deus, é muito lindo. Irmão, quando você assiste aquele filme ali, você fala assim, rapaz, eu não sou crente não. É sério. Não é, mas você fala assim, rapaz, eu acho que eu sou crente, mas não sou não. Tudo que aquele homem sofreu, meu Deus, foi... Gente, e a gente vê que está na Bíblia, né? Bíblico, vamos ler aqui. Temos aí relatos do nosso ouvinte da rádio aí, missionário de Israel? Temos. Tem uma irmã aqui chamada Fabiane, e ela disse aqui, ó. Há uns anos atrás, perdi o meu esposo. Ali eu aprendi a ser resiliente. Fui buscar forças em Deus. Passei a ser pai e mãe de meus filhos. Eu e minha casa buscamos de joelhos e recebemos de pé. Hoje eu agradeço a Deus por aquela perca, pois ali cresci na graça do Senhor. Nessa época, perdi o meu esposo e depois 4 pessoas da minha família. No período de 11 meses, foi luta, mas consegui vencer. Irmã Fabiane. Olha que coisa, né? Então a irmã tinha tudo para fazer o quê? Desistir, né, gente? E muitas pessoas, quando perdem alguém que ama, fazem o quê? Mas ela foi o quê, irmãos? Quem está aprendendo nesse estudo aqui, diga glória a Deus. Amém? Eu sei que toda aprovação é muito difícil, mas aqui é uma opinião minha. A minha opinião, perder alguém que ama, um ente querido, eu acho que, na minha opinião, é a pior provação que existe. Porque assim, né? Saber que você, terrenamente falando, não vai ver mais aquela pessoa, não é verdade? Dói demais, né? Ser resiliente diante de uma situação como é relatada pela irmã, é muito importante, porque a gente vê que aí, a gente pode dizer que é o fundo do poço, né? E mesmo no fundo do poço, conseguiu se levantar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Dona Leu, fala aí, Dona Leu. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Dona Leu. E no momento que você perde uma pessoa de tiro. Olha e aí, ali foi no momento que eu vim buscar Jesus. A senhora perdeu alguém de tiro, foi, Dona Leu? Perdi. E aí foi no momento que eu vi ali que para mim a vida do mundo não existia mais nada. Olha não tinha aí. mais nada de interessante. E aí eu me afirmei.
E estava andando todas as igrejas por aí. Eu não sentia nada, nada. E a última igreja que eu entrei foi aqui. No primeiro dia que eu cheguei aqui, encontrei a irmã Massa na porta. Glória a Deus. 6 horas da noite ela estava aí na porta. E aí a gente começou a conversar. E tá aí a mulher de Deus até hoje. E eu acompanhando ela. E tudo para a glória de Deus. Eu tinha tudo para desistir. Glória ficar no escuro, chorando, alimentando, murmurando. Mas Deus me deu força. Foi naquela hora ali que Deus me deu força. E falou assim, tu ainda tem Deus na tua vida. E eu me afirmei com Jesus. E aí, através disso, eu ganhei alma. Foi minha filha, foi meu esposo, foi minha neta. E o resto eu creio em Deus. Cada cadeira que tem aqui vazia, Deus vai trazer minha família. Em Aquele nome que está de Jesus. lá fora. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí, meus irmãos. Então é isso, pessoal. O resiliente, ele tem tudo para ficar, como o Daleu falou, em um quarto escuro, chorando, desistir. Ele tem, né? É verdade, a gente sabe disso. Mas o resiliente entende que não adianta ficar chorando. O resiliente entende que não adianta desistir, porque só vai o quê? Piorar a situação. Então o resiliente, ele vai buscar forças em Deus, como ela fez, como a irmã fez, e vai se levantar para a glória de Deus. Amém? Segundo aos Coríntios, quem achou? Capítulo 11, verso 23 e 29. Vou fazer a leitura. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, com sede, em jejum muitas vezes, com frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Ou seja, esse homem passou tantas coisas, mas ele não desistiu. Ele foi resiliente. Jeroboão não teve resiliência. Segundo o livro das Crônicas, vamos ver aqui um exemplo de um homem que não teve resiliência. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13, verso 20. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 13, verso 20. Segundo o livro das Crônicas, 13, 20. Todo mundo achou? E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias. Porém o Senhor o feriu e morreu. Jeroboão não recobrou mais o seu. Então ele fez o quê? Desistiu. Ele desistiu do trono. E olha o que Deus fez. O Senhor o feriu. Porque Deus ama o resiliente, mas abomina aquele que desiste de tudo. Eu não estou falando que tem coisas que você tem que desistir. O que não faz bem para você, né? O que te faz mal, isso aí você tem que desistir. Mas eu estou falando das coisas de Deus. Deus ama o resiliente.
E você viu que a gente aprendeu aqui nessa manhã, que Deus dá força ao cansado, Deus levanta o abatido, né? Deus renova as forças do resiliente. Deus está com o resiliente. Deus está ali ajudando, levantando, guardando, protegendo. Mas aquele que qualquer coisa quer desistir, né? Por exemplo, existem pessoas na igreja que são extremamente habilidosas, tem muitos talentos para trabalhar na obra de Deus. Pessoas que pregam bem, que cantam bem, que tocam bem, é um bom obreiro, é um excelente trabalhador na obra, mas não tem o que? Resiliência. Aí para o diabo derrubar, é a coisa mais fácil que tem, meu irmão. Bastou uma crítica. Se a pessoa chegou aqui e pregou um dia aqui, 90 pessoas deu glória a Deus, deu aleluia, recebeu a palavra. Aí uma pessoa, nem fala diretamente, falou para alguém, né? Que é assim que começa. Rapaz, não gostei da pregação do bispo Paulo naquele dia. Aí uma falou para outra, a outra falou para outra e chegou no ouvido da amiga. Aí a amiga chegou e falou assim: amiga, amigo, vou te contar uma coisa aqui, rapaz. Fulano falou para fulano, que falou para ciclano, que não gostou da tua pregação. Acabou. Acabou o ministério da pessoa. Eu não prego mais. Eu não canto mais. Eu não vou fazer mais nada para Deus. Não vou. Estou falando verdade ou mentira? Está certo ou está errado? Está certo ou errado parar? Se parar porque não é o quê? Resiliente. Irmãos, você não pode parar por causa de críticas. As críticas sempre vão surgir e vão ter. Tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta de você. Se a gente for parar por causa das críticas, então a gente vai ter que parar de quê? Vai ter que parar de viver. Infelizmente, tem gente que para de viver por causa das críticas. Sim ou não? Isso aqui não é só no âmbito evangélico, não. Existem pessoas que são fenômenos das redes sociais, que por causa dos chamados haters, alguém que vai lá e faz um comentário contrário, a pessoa fica depressivo. Não é verdade? A pessoa fica triste, quer parar de viver. E tem alguns que tiram até a própria vida. O ano passado eu fiquei sabendo de uma menina, influência digital, eu não lembro o nome, mas eu vi no jornal, que ela tirou a própria vida, por causa dos haters, dos comentários pejorativos que tinha na internet sobre ela. Então veja que ponto nós estamos chegando, de fraqueza emocional, que os seres humanos estão tendo, porque a resiliência, é uma força ativa emocionalmente falando. Mas a falta de resiliência é uma fraqueza emocional. Então veja que mesmo nos tempos antigos, esse homem, Jeroboão, desistiu do trono. E Deus foi lá e feriu ele. E a ferida foi tão grave que ele foi à morte. Porque imagina, pensa comigo. Deus tem uma obra grande na minha vida. E na tua vida também. Quem tem a obra grande é quem? Deus, né? Aí o diabo usa alguém para falar de você. Aí você vai assim, para de fazer a obra, desiste. Deus vai ficar satisfeito com a tua desistência? E a obra de Deus na tua vida vai se cumprir? Pode falar, missionária Indiana. O bispo, o que acontece são as pessoas que querem ser perfeita demais. E quando ela quer ser perfeita demais, ela acha assim que alguém vai falar de mim, e aí, quando fala, ela quer, tipo assim, vou dar uma satisfação, vou mostrar que eu não sou isso, corre mundos e fundos para mostrar para a pessoa que ela não é aquilo que ela falou, que a pessoa falou para ela. Então, geralmente, quando as pessoas querem ser perfeita demais, acontece isso, e o único perfeito é Deus. Nós estamos
correndo o risco de estar sempre errando. Quando a gente tiver essa consciência que nós vamos errar e nós não somos perfeitos, as pessoas vão comentar algo da gente que às vezes nem aconteceu ou aconteceu, a gente tem que saber lidar e ter resiliência. Glória a Deus por isso. Quem foi o homem perfeito que viveu na terra? Jesus foi perfeito? Foi ou não foi? E falaram mal dele? Eu entrei na padaria outro dia e tinha dois senhores brigando, né? Discutindo. Eu não entrei na discussão deles, fiquei quieto. Mas um estava dizendo assim, ó, eu não acredito que Deus existe. Porque se Deus existisse, não teria pandemia na terra. Ó, o vírus chinês veio da China e o homem está culpando Deus. Então, Jesus é perfeito, Deus é perfeito, sim ou não? E as pessoas falam mal de Deus? Está vendo, gente? Como que não vai falar mal da gente? Então a gente não pode desistir, né? Porque alguém está falando mal da gente, porque as críticas... Não pode, ninguém vai ser 100% aprovado pelos homens. Tem gente que te ama, mas tem gente que te odeia. E se você não aprender a ter resiliência sobre isso, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Estava lendo agora de manhã um trechinho filosófico, e Marco Aurélio disse o seguinte: se alguém chegar até você e falar que falaram mal de você, fala para ela, falaram um pouco, eu ainda sou pior do que o que te falaram. Pensamento de Marco Aurélio, mas tem um pouco de verdade, né? Tem ou não tem, irmãos? Porque quando você fala isso aí, meu amigo, você derruba toda a expectativa do inimigo de te frustrar porque alguém falou mal de você. É verdade ou não é? Sim. Estava ali com fulano e fulano falou mal de tu. Eu falei, é mesmo, minha? Que maravilha, né? Que bom, por isso que tu tá vendo que eu tô crescendo e seguindo em frente, porque as pessoas já estão tomando conta daquilo que é para eu tomar, mas eu agradeço a Deus que estão tomando conta de minha vida, porque enquanto eu tomar conta da minha vida, eu cuido do que realmente eu tenho que cuidar. É isso aí, Márcia. Quem foi que pediu o microfone? Davi? Fala aí, Davi. Lá perto de casa tem uma sorveteria. Sim. Aí eu tava lá, fui lá, aí cheguei lá, aí o céu tava pretão, foi sexta-feira, foi sexta. Aí, pronto, aí eu peguei, aí tava preto e branco, aí eu peguei e falei bem assim, poxa, é sinal que a hora tá passando rápido, o mundo tá acabando e Jesus tá voltando. Aí o dono de lá, mais um cara, pegou e falou bem assim, oxe, Jesus tá com medo de voltar. Olha pra isso. Falou, aí pronto. Aí eu peguei e falei, você vai ficar com medo, é você quando ele voltar. E falou que Jesus não ia sair do lugar dele para vir para o mundo cheio de pecadores. Aí eu falei, ele vai vir para buscar os filhos dele. Glória a Deus, é isso aí, Davi. Deus abençoe. Davi já aí, ó, evangelizando. Novo convertido, já falando de Jesus, maravilha por isso. Meus irmãos, Jó foi um exemplo clássico de resiliência, sim ou não? Jó tinha tudo para desistir, tinha ou não tinha? Jó tinha tudo para largar tudo, pedir, sei lá, ficar depressivo, opressivo, mas Jó resistiu. E ainda, a gente pode dizer que o cristão ele vai além da resiliência, porque Jó, o estado de Jó, tornou-se, o último estado de Jó, foi superior ao estado inicial. Jó teve em dobro toda a riqueza, toda a fortuna, todo o dinheiro, tudo que ele tinha, ele teve muito melhor para a glória de Deus. Amém? Jó capítulo 6, verso 3, está escrito assim: ó se minha alma, ó se minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Olhe a situação desse homem, irmãos. Dificilmente alguém, eu acredito que eu não ouvi dizer ainda que alguém passou pelo que Jó passou. Verdade ou não é? Perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua família, perdeu a moral, a honra, a saúde, respeito, perdeu tudo.
Mas Jó foi resiliente. E cá para nós, gente, às vezes por uma coisinha tão pequena, a gente quer desistir. Sim ou não, pessoal? A gente ouvindo uma mensagem dessa aqui, às vezes era para ter até vergonha da gente mesmo, não era? Por às vezes desistir de fazer as coisas para Deus, por coisas tão banais, pensar em parar de pregar porque alguém falou mal, pensar em parar de fazer a obra porque um irmão está se levantando contra ele, porque os irmãos não gostam de mim, Bispo Paulo. Irmãos, pelo amor de Deus, eu sempre tive uma concepção comigo: se um dia eu não tiver uma igreja para pregar, eu vou pregar no meio da rua, mas eu nunca vou parar de fazer a obra de Deus. Ainda mais por causa dos homens. Eu nem vou contar para você o tanto de coisa que já me disseram, que não é interessante contar isso para você, mas eu nunca pensei em parar de fazer a obra de Deus por causa de homens. E as pessoas pensam em parar de fazer a obra de Deus por causa de homens, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas a gente não pode pensar assim, porque nós somos resilientes. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? A prova de Jó era tão grande que ele tinha dificuldade em se alimentar-se. Jó capítulo 6, verso 7 vai dizer: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como uma comida repugnante. A dificuldade de Jó era tão grande que a sua pele estava apodrecida. Em Jó capítulo 7, verso 5 diz: a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Jó inalava um odor apodrecido da sua carne. Era como se fosse um morto-vivo. Ele estava podre. Jó tinha dificuldade de respirar. Jó capítulo 9, verso 18 diz: não me permite respirar, antes que me falte amarguras. Jó tinha dificuldade até mesmo com a sua higiene pessoal. Em Jó capítulo 9, verso 30 e 31 está escrito: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergerás do fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Resiliência e esperança foi a chave ou as chaves que fizeram Jó vencer. Em Jó capítulo 19, verso 25 está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diga glória a Deus essa manhã. Resiliência e esperança andam de mãos dadas, porque o que nos faz ter resiliência é a esperança de que teremos dias melhores. Talvez hoje você está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, mas a esperança de um futuro melhor vai trazer para você resiliência. E então você vai ter resistência para suportar as provas e as dificuldades, sem desistir, sem vacilar e sem retroceder, em nome do Senhor Jesus. Nunca perca a sua esperança de que Deus te dará dias melhores. Jó disse o seguinte: eu sei que por fim o meu Redentor, ele se levantará para a glória de Deus. Irmãos, tem uma coisa que me deixa muito triste, é quando eu vejo um cristão dentro da casa de Deus que não tem esperança. Quem conhece alguém dentro da casa de Deus que perdeu a esperança? A esperança de dias melhores, a esperança que vai vencer aquela luta, a esperança que vai vencer aquela prova. E eu te faço uma pergunta aqui: tem tempestade que dura para sempre? Não. Toda tempestade um dia acaba. Sim ou não? E você tem que ter esperança que vai passar. Sabe aquela música que diz: vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar.
Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. O quê? Vai. Rapaz, vocês são ruins para cantar, viu? Eu canto bem, Márcio? Obrigado, meu Márcio. Irmãos, não perca a esperança. Fala para a pessoa do teu lado, não perde a esperança. Vai passar. Deus vai te dar vitória. A esperança me faz ser resiliente. A esperança me torna resiliente. Quando eu perco a esperança, então eu só tenho uma opção: desistir. Verdade ou não é? A esperança é o combustível que me faz ser resiliente. Por isso eu quero encerrar esse estudo dizendo para você essa manhã: seja resiliente. Tenha esperança que Deus vai te dar vitória. Você pode dar um glória a Deus aqui essa manhã. E a resiliência virou o cativeiro de Jó. Através da resiliência, Deus virou o cativeiro de Jó. Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó possuía antes. Através da sua resiliência, Deus vai virar o teu cativeiro. Levanta a mão e dá glória a Deus aqui essa manhã. Porque eu sei que você tinha tudo para desistir, mas você escolheu ser resiliente. Você tinha tudo para abandonar a tua fé, mas você decidiu ser resiliente. Você tinha tudo para ir embora, para parar com isso, deixar de fazer a obra, mas você escolheu ser resiliente. Se prepare, porque Deus vai virar o teu cativeiro e vai te dar em dobro tudo que você possuía antes. Aleluia! Se você era feliz antes, vai ser mais feliz ainda. Se você sorria antes, vai sorrir mais ainda. Se você tinha prosperidade antes, vai ter mais prosperidade ainda, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Aplauda Jesus bem forte aqui essa manhã. Fala a verdade, pessoal. Você tinha tudo para não estar aqui, né? Sim ou não? A senhora Indiana quer falar, né? Dá o microfone aí para a gente encerrar esse estudo abençoado. Foi uma luta muito grande para mim estar aqui hoje, né? À noite eu tive febre, minha garganta está aqui, penso que não estou conseguindo falar. Aí eu fiquei uma luta entre a carne e o espírito. Eu falei assim, eu vou, porque eu preciso, eu tenho responsabilidade e eu não posso ficar sem ir para o estudo. Glória a Deus. Talvez você tinha tudo para nem estar vivo aqui, vivo, né? A senhora, né, irmã Márcia, olha aí, para ter desistido, e você está aqui vivo, você está vivo, através da resiliência, e através da tua resiliência, porque Deus está vendo tudo. Deus vai virar o teu cativeiro, e vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu, amém? Então não desiste, continua firme, seja resiliente. Olha aí, Vinícius, fala aí, Vinícius. Eu mesmo tinha tudo para não estar aqui, que eu tive 2 acidentes de moto que eu quase morro. O último mesmo agora ia ser fatal, ia descer o viaduto. Deus não deixou. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Olha aí, Vinícius, né, Vinícius? Escolheu agora ser resiliente, né, Vinícius? Continue, porque o Senhor vai te dar em dobro tudo que você perdeu, Vinícius. Amém? Deus vai virar o teu cativeiro. Glória a Deus. Quem foi abençoado por esse estudo, eu diga amém. Quem aprendeu aqui a ser resiliente, diga glória a Deus. Quem quer falar algo rapidinho aqui, tirar uma dúvida? Alguém tem uma dúvida dessa manhã? Tem algum testemunho aí na rádio, missionário de Israel? Amém, glória a Deus. Alguém quer tirar uma dúvida? Bispo Paulo, ficou alguma dúvida? Pergunta. Dona Leu. Não? Dona Leu queria falar. Alguém tem alguma dúvida? Foi esclarecido para os irmãos?
Quem achou que esse estudo foi muito relevante para os nossos dias atuais, levante a mão para o céu. Mais do que nunca, o cristão da atualidade precisa ter resiliência. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, e o inimigo vai tentar com todas as suas forças fazer com que os filhos de Deus abandonem a sua fé. Olha o que está escrito, que o inimigo, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, tome cuidado, fique atento, não negue a sua fé, não saia da presença de Deus, permaneça em resiliência e Deus vai virar o teu cativeiro e vai te honrar para a glória do nome dele. Diga amém. Vamos ficar de pé essa manhã em nome do Senhor Jesus e vamos agradecer a Deus. À noite nós temos o culto da família, vai ser uma bênção e você não pode ficar de fora. Você que trouxe o dízimo e a oferta, após a oração, pode se dirigir até o altar e trazer a sua fidelidade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã poderosa em tua sagrada presença. Abençoe os teus filhos, derrame sobre eles a tua graça, o teu espírito, a tua unção. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, que tudo que foi ensinado aqui essa manhã esteja guardado, cravado e marcado na tábua do nosso coração, e que possamos crescer para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo, seja com todos os irmãos, agora e para todos sempre. Deus abençoe. À noite, 18 horas, em nome de Jesus. 11h01. Antes eu posso até estar aflito, mas nunca deixo. Eu posso até chorar, eu posso até